Aí, agora foi. Vocês visualizam minha tela no formato cheio? É isso? Me dê um ok aí no chat se vocês estão visualizando o meu slide. Ok, a Jéssica sim, ok. Belezinha, pessoal. Caso a aula travar ou eu travar em algum momento, me avisem pelo chat, tá? Ô, Anne, ajuda a Sônia, por gentileza, manda uma mensagem privada para ela ativar o microfoninho, que eu acho que ela não está conseguindo acessar aí o som. Deixa eu por aqui. Bom, pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Bruna Caritá, eu sou coordenadora aqui do Polo Piracicaba Alto. Essa aula é compartilhada com os alunos do Polo Ribeirão Centro. Então, hoje nessa aula vão ter alunos aqui nossos de Piracicaba e também alunos do Polo de Ribeirão, tá? A aula de hoje é focada nos estágios das licenciaturas, então, para todos os alunos aí que desejam ser professores, lecionar nas escolas. Então, hoje a gente vai falar exatamente das disciplinas, da disciplina de estágio, dos documentos que vocês precisam entregar, como faz para procurar escola, e depois da disciplina de prática de ensino, tá? Durante as explicações, caso vocês tiverem dúvidas, coloquem as dúvidas pelo chat, tá bom? Porque aí eu consigo ir me organizando aqui nas perguntas e respondendo vocês. A Anne, que é a nossa atendente aqui do Polo, ela também está na aula aqui comigo, então ela vai me auxiliar também. Caso vocês perguntem alguma coisa pelo chat, ela também pode ir me ajudando e ir respondendo, tá? Bom, então vamos lá. O que nós vamos ver na aula hoje, tá? Então, a gente vai falar um pouco sobre a disciplina de estágio, documentos e os prazos, e sobre a disciplina também de prática de ensino, que ela abre junto com o estágio, e as duas correm juntos aí durante o semestre. Elas são disciplinas independentes, mas uma complementa a outra nessa questão da prática do estágio, tá? Da prática na escola. Então, só um adendo aqui, pessoal. O estágio curricular ele é obrigatório para todos os cursos de licenciaturas. Essa é uma determinação do MEC. Aí, para cada curso, é exigida uma carga horária de estágio de 100, 150 ou de 200 horas, vai depender do curso. Então, juntamente com o estágio, também abre disciplina de prática de ensino para vocês, tá? E a disciplina de estágio, ela é uma oportunidade para o aluno vivenciar e acompanhar o dia a dia da escola, porque depois de formado, é na escola que vocês vão ter o seu local de trabalho, tá? Então, o estágio, ele é muito importante, justamente para vocês que são alunos, alguns já são já professores, né? Estão fazendo a segunda graduação, mas para os alunos que estão na primeira graduação, o estágio em escolas ele é muito importante, tá? O que é importante também eu falar aqui, vocês vão fazer o estágio de vocês, caso vocês estiverem agora aqui no primeiro semestre, mas ao final do curso. Então, pode ser que essas informações que eu tenha passado hoje, lá na frente, quando for realmente abrir a disciplina de estágio sua, pode mudar alguma questão de documentação e prazos, tá? Então, o que eu vou explicar nessa aula hoje é referente aos estágios que estão abertos agora, neste semestre, tá? Como que os alunos fazem aí para cursar e para entregar essa documentação, tá bom? Bom, alguns avisos importantes, né? O estágio ele deve ser realizado no semestre em que o aluno está matriculado. Às vezes o aluno fala assim: "Ah, abri o meu estágio agora em agosto, mas eu fiz nas minhas férias em julho". Não é válido, tá? O estágio ele é válido a partir de quando a disciplina abre para vocês, então dentro do semestre. Todos os prazos que são informados nas disciplinas, eles não têm prorrogação. Então, é muito importante que vocês se organizem e entreguem as documentações de estágios nos prazos que estão informados nas disciplinas, tá? Caso você não fizer o estágio ou não entregar algum documento, isso vai causar uma reprova na disciplina de estágio, vocês, né, o aluno é reprovado, e você daí tem que cursar o estágio novamente, como uma DP, tá? O que acontece quando é uma DP? É importante falar que as disciplinas, dependendo se elas são DPs ou não, elas têm um semestre certo para abrir para o aluno, né? Então, se, por exemplo, se o aluno
se é uma disciplina, um estágio de segundo semestre de ano e o aluno tem uma reprova, o aluno só vai conseguir cursar esse estágio novamente no segundo semestre do ano que vem, então no segundo semestre de 2024. Então, caso o aluno pegue alguma DP de estágio, isso vai atrasar mais a sua formação por conta dessa oferta das disciplinas, tá? E é importante também as horas que você realizou em estágios de semestres anteriores não são válidas para o estágio atual, tá? Você tem que então realizar o estágio no semestre, né, enquanto a disciplina está aberta para você. Bom, ô Anne, não sei se você conseguiu ajudar a Sônia, ela me mandou aqui um direct, se você puder ajudar ela, Sônia Esteves, eu não sei se ela conseguiu abrir o áudio, tá? Bom, tranquilo aqui, pessoal, alguma dúvida? Podem colocar pelo chat para mim, que aí eu vou respondendo vocês, tá? Os estágios obrigatórios. Para o curso de pedagogia, existem três estágios. Então, o estágio no ensino infantil, que é de 0 a 5 anos, então em creches, tá? Maternal, creches, de 0 a 5 anos. O estágio nos anos iniciais do ensino fundamental, do primeiro ao quinto ano. E o estágio em gestão escolar, que aí pode ser, né, em qualquer nível de ensino da escola, porque nesse estágio o aluno de pedagogia ele vai fazer atividades relacionadas à administração escolar, secretaria, coordenação pedagógica e o atendimento à comunidade, tá? Para as outras licenciaturas, que é o caso dos cursos de Química, Letras, Artes Visuais, História, Geografia, Filosofia, existem dois campos de estágio aí, nos anos finais do ensino fundamental, então do sexto ao nono ano, e no ensino médio, do primeiro ao terceiro ano do médio, tá? Bom, vamos lá. Existe na disciplina, pessoal, a dispensa docente. O que que é isso? Porque a gente, como eu já falei no comecinho da aula, a gente tem alunos que já são professores, que já dão aula e estão buscando uma segunda licenciatura. Neste caso, para esse professor que já dá aula na escola e está fazendo essa segunda graduação, a faculdade ela dá essa dispensa docente de 50%. O que significa isso? Ah, eu já dou aula na escola, eu tenho que fazer 100 horas de estágio. Então, se eu já sou professora e eu tenho a dispensa, ao invés de 100 horas, eu faço 50 horas, porque eu tenho 50% da minha docência que vai valer para minhas horas de estágio, tá? Independente da área que você dá aula, eu preciso fazer estágio no infantil, mas eu dou aula no ensino médio. Não tem importância. Vai valer a dispensa docente da mesma forma, porque essa dispensa é para qualquer nível de ensino que você lecione, desde que seja uma escola regular, tá? O que isso significa? Não vale cursos de idiomas, cursos livres, cursos técnicos, professores universitários, ONGs, associações ou funcionários de gestão escolar, tá? Então, para ter direito à dispensa docente, o aluno tem que ser já professor, estar dando aula em sala de aula, aí tem que entregar uma declaração de docência, que eu vou explicar mais para frente, e o holerite, realmente para provar que ele é professor da escola, para ter essa dispensa aí de horas de estágio, tá? De 50% aí das horas de estágio. Então, na disciplina de estágio, por onde que eu começo? A gente sempre fala para o aluno ler o manual de estágio, tá? O manual de estágio está dentro da disciplina de estágio, lá no menu Orientações Gerais, vai ter um link do manual, ele está em PDF. Dentro desse manual está escrito tudo o que vocês precisam saber. Como deve se portar na escola, como que eu faço para procurar uma escola, qual que é a responsabilidade da escola em me receber, qual é a minha responsabilidade como estagiário, né, em frequentar aí as aulas da escola, os documentos, a carga horária, os prazos. Então, estão todos lá no manual de estágio. Ele não é um manual muito extenso, se eu não me engano, tem umas 8 páginas, é bem tranquilo, mas lá está explicado tudo que vocês precisam saber, tá? Então, se caso vocês não tiverem lido ainda o manual, entre na sua disciplina, orientações gerais, e faça a leitura deste documento, tá bom? Nessa mesmo acesso também tem um roteiro para a elaboração do relatório de estágio, que os alunos precisam fazer também, e eu vou explicar depois mais para frente com mais detalhes, tá? A Lucélia está perguntando: o estágio é só no final do curso? Isso, Lucélia, geralmente eles são a partir do quinto semestre de curso.
como você está no começo, no primeiro semestre, você vai fazer seu estágio só mais para frente. Pode ser que lá na frente mude algumas orientações, mas, né, se você quiser ficar na aula para você ver os documentos, como funciona, geralmente muda alguma coisa, mas muda pouca coisa, tá? De orientação. Mas lá, quando você for fazer o seu estágio, lá no quinto ou no sexto semestre, eu não sei exatamente qual semestre que é, aí você vai ter as orientações todas dentro da disciplina, tá bom? Oi, Ana Maria, boa noite. Ana Caroline, boa noite. Sejam bem-vindas. Vamos lá. Então, quantas horas de estágio eu preciso cumprir? Tá? Como eu falei, existem cursos que têm 100, 150 ou 200 horas, depende do curso. Lá na sua disciplina de estágio vai ter essa orientação. Justamente lá no menu já vai estar essa orientação, tá? Quantas horas de estágio eu posso cumprir por dia? Pela lei de estágio, até 6 horas diárias ou 30 horas semanais. Ah, eu preciso cumprir 6 horas, eu trabalho, não consigo cumprir 6 horas. Não tem importância, até 6 horas. Você pode cumprir 1 hora, 2, 3, 4, 5, até 6 por dia, tá? Lembre-se quando você for fazer essa conta de quanto que eu vou cumprir por dia. Tem que dar no prazo para você conseguir entregar os documentos, tá? Porque às vezes o aluno faz 1 horinha por dia, vai passando o tempo, acaba não completando a carga horária de estágio, tá bom? Aqui, pessoal, neste semestre, a faculdade ela está utilizando horas equivalentes a fazer os documentos como horas de estágio. O que que isso significa? Então, para a carga horária de 100 horas de estágio, para os alunos que têm 100 horas a cumprir, o credenciamento vai valer 5 horas, a planilha 5 horas e o relatório 15 horas. Então, nesta situação aqui, o aluno que vai cumprir 100 horas, na verdade, ele vai cumprir 80 horas na escola, porque as outras 20 horas vão ser desses documentos, tá? Essa carga horária não precisa ser contemplada na planilha de estágio, tá? Porque na planilha vocês vão colocar os dias e os horários que vocês vão estar na escola. Como essa consideração de horas é para você fazer os documentos, tá? Então não precisa estar na planilha. Então, esse é um exemplo do que vai acontecer se o seu estágio for de 100 horas, vai ser considerado essas 20 horas para o preenchimento dos documentos de estágio, e se o seu estágio for de 200 horas, vai ser abatido aí 50 horas da questão do preenchimento desses documentos, certo? Vai valer 10 horas o credenciamento, 10 horas a planilha e 30 horas o relatório. Eu não achei nas disciplinas 150 horas essa equivalência, tá? Se caso algum aluno aqui tiver estágio de 150 horas, esse quadrinho vai estar no manual de estágio, tá? Então, no exemplo do caso de 200 horas, o aluno tem que cumprir em sala de aula 150 horas, mesmo que o estágio seja de 200 horas, porque as outras 50 vão ser referente aos documentos, tá? Que o aluno vai ter que preencher. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui, acho que ainda não. Então, tá bom. Vou seguindo, hein, pessoal? Vamos falar agora, pessoal, dos documentos. Que documento que eu preciso entregar para o meu estágio? O primeiro documento que você vai entregar é o credenciamento, que é justamente onde tem as informações da escola e é um papel que a escola vai assinar te autorizando a fazer o estágio lá, tá? Então, o credenciamento é o primeiro documento. Ana Maria falou que ela está sem som, pessoal. Só ela está sem som? Estão todo mundo escutando aí, por aí, por favor? Me dê um ok no chat se vocês estão escutando meu áudio, por favor. Tá, então acho que é o da Ana Maria mesmo. Anne, você responde ela para mim, por favor? Ok, perfeito, normal. Então tá bom. Então é o da Ana Maria mesmo. O Raul perguntou: me desculpe pelo atraso. Como sabemos quantas horas precisamos fazer? Raul, eu falei isso agora, mas eu vou voltar um slidezinho aqui para você ter uma olhada, tá? Dentro da sua disciplina de estágio, lá no menu da sua disciplina, vai ter essa informação no menu, tá? Se é 200, 150 ou 200 horas, porque cada curso tem uma carga horária a cumprir. Então, entra lá na sua disciplina de estágio, essa informação também vai estar no manual de estágio, nos avisos do tutor e também aqui no quadrinho no menu de navegação da disciplina, tá bom? Aí, caso o seu estágio for de 100 horas, tem uma carga horária equivalente ao preenchimento dos documentos de estágio.
Então, se for de 100 horas, por exemplo, você tem 20 horas referente ao preenchimento desses documentos. Então, neste caso, você considera 80 horas de estágio em sala de aula. E caso o seu estágio for de 200 horas, você tem um abatimento aí de 50 horas, tá? Referente à entrega dos documentos. Certo? Pessoal, acho que tem alguém com o áudio aberto. Mantém desligado aí, por favor. No final, se vocês quiserem, a gente pode, né, abrir o áudio e organizar aí as falas, tá bom? Deixa eu ver. Deu para entender, Raul? Raul, entendi. Acho que não tenho a disciplina ainda. Estou no quarto semestre. Raul, eu não sei qual curso que você é, tá? Mas geralmente os estágios eles abrem no quinto ou no sexto semestre, tá bom? Alguns cursos abrem até no sétimo e oitavo semestre. A Luciana perguntou: segunda graduação tem que fazer estágio? Tem, Luciana. Se você tiver num curso de licenciatura, tem que fazer o estágio. Se tiver com estágio aberto, tem que fazer o estágio. Aonde que eu confirmo se eu tenho estágio aberto ou não? Lá no seu Blackboard vai ter as disciplinas, ou lá pela sua área do aluno, vida acadêmica, histórico, lá você consegue baixar o seu histórico e verificar nas disciplinas no semestre se você tem o estágio agora ou algum semestre mais para frente, tá bom? O Raul deu sim, estou fazendo licenciatura em letras em inglês e português. Raul, se eu não me engano, o estágio de letras ele é a partir do sexto semestre, mas eu não tenho certeza, tá? Eu acabei de falar o caminho do histórico aí para a Luciana, então você pode acessar também lá na sua área do aluno, vida acadêmica, histórico, baixe seu histórico e lá vai ter certinho o semestre que vai abrir o estágio para você, tá bom? Pode ser que quando abra o estágio sejam as mesmas informações que eu estou passando aqui, como pode ser que altere, tá? Porque todo semestre a gente faz uma aula de estágio atualizando essas informações para os alunos. Porque, por exemplo, semestre passado não era considerada essa carga horária de preenchimento de documentos. Esse semestre a faculdade já está considerando, tá bom? Pode ser que altere alguma coisinha. Mas se você quiser assistir a aula só para você ter uma ideia, aí você, quando você tiver o estágio, acho que vai ficar até mais fácil para você entender os documentos, tá? Bom, vou falar agora dos documentos especificamente. O credenciamento é o primeiro documento que aparece e é o primeiro documento que vocês precisam entregar na escola. Como faz para eu. A Luciana também não escuta nada? Bom, Luciana, o pessoal falou que o áudio estava normal aqui. Anne, se você puder atender ela para mim, chama ela no Meeting, às vezes é alguma configuração do Zoom dela, mas se o pessoal está escutando, eu estou escutando aqui também. Quando alguém abre o áudio, a campainha aqui do Zoom, eu estou escutando também. Pessoal, o credenciamento, quando vocês acessarem lá a disciplina, ele vai estar lá no menu Documentos, certo? Ele vai estar aqui. Ele é um documento de 2 páginas. Uma página, as duas são iguais, você tem que preencher as duas e assinar, carimbar, levar na escola, fazer o preenchimento das duas vias. Uma via vai ficar para a escola e a outra via vai ficar para vocês. E documento de estágio a gente guarda numa pasta, não joga fora. A gente teve um aluno que perdeu os documentos, tinha que entregar de novo, teve que pegar a assinatura de novo. Então, não faça isso. Se você tem os seus documentos de estágio, eles são documentos acadêmicos, tá? Guarde numa pastinha, deixe guardadinho até o final do semestre, porque caso você precisar entregar novamente ou acontecer alguma coisa, você já tem o documento para escanear e entregar no Blackboard, tá? Como é que faz então para eu achar a minha escola? Pessoal, você tem que procurar a escola, é o aluno que faz essa procura ativa da escola, justamente porque é o aluno que sabe, eu vou fazer perto do meu trabalho, eu vou fazer perto da minha casa, né? A logística aí de horas, quantas horas eu vou trabalhar, quantas horas eu vou fazer estágio, como que eu vou conciliar a minha vida da rotina com o estágio, tá? Então é o aluno que vai até a escola. Você já pode levar esse documento impresso, credenciamento. Quando você chegar na escola, você procura pela coordenação pedagógica ou pela direção, explica que você é um aluno, que o estágio está obrigatório para você, dá esse documento. Além deste documento, a escola pode pedir para você um termo de estágio, tá?
O termo de estágio ele é um contrato que celebra as partes aí. Qual é a responsabilidade da escola, qual é a responsabilidade do estagiário. Ele é assinado pela escola e pela universidade, mas ele não é um documento obrigatório da disciplina. Mas pode ser que a escola peça para vocês, tá? Esse documento já está aí. Existe um outro documento que é a carta de apresentação de estágio, que algumas escolas pedem, mas ela também não é um documento obrigatório. Se você quiser essa carta, o acesso para você imprimir essa carta está na sua área do aluno, emissão de documentos, vai ter lá a carta de apresentação de estágio, tá? Então, o que que você pode fazer? Ah, eu escolhi a escola aqui perto da minha casa. Você vai imprimir as duas vias do credenciamento. Se quiser imprimir a carta de estágio lá pela área do aluno, emissão do documentos, pode imprimir também. Faz uma pastinha e já leva na escola para você fazer o primeiro contato e ver se é possível você fazer o estágio lá. Se a escola pedir o termo de compromisso de estágio, esse termo está aí na disciplina, o aluno pode fazer o preenchimento junto com a escola, coletar assinatura e enviar via CA online para a faculdade assinar, certo? Mas o credenciamento é o único documento obrigatório que você tem que entregar aí na disciplina, depois que você preencher e levar para a escola assinar. Termo de estágio e carta de apresentação não são obrigatórios, tá bom? Pessoal, do credenciamento, alguma dúvida? Ó, o prazo de entrega dele é no dia 13 de novembro, mas lembre, ele é o primeiro documento, então, para você começar o estágio, você já tem que estar com ele. Então, tá com ele, tá preenchido e assinado, você já entrega lá no seu Blackboard, tá? O que que tem nesse documento? Vocês vão ter lá o nome da escola, e-mail, telefone, se é pública ou se é privada, a cidade, a data, os seus dados de aluno, assinatura sua também, vai ter o nome completo do diretor ou coordenador pedagógico, carimbo, também a cidade, a data, carimbo da escola e carimbo do diretor ou do gestor, tá? A Bianca perguntou: se você trabalha na prefeitura como estagiário, precisa fazer isso também? Bianca, não entendi sua pergunta. Se você já faz um estágio remunerado, estágio obrigatório é outra coisa, tá bom? Não sei se você faz o estágio na prefeitura no nível de estágio que está na sua disciplina também. Essa é uma outra questão. Então, especifica melhor para mim, tá? Para eu poder entender sua pergunta, tá bom? Então, pessoal, preencheu o credenciamento, coletou as assinaturas, os carimbo, carimbo da escola, carimbo do gestor. Uma via vai ficar para a escola, outra fica para você. Essa via sua você vai escanear e entregar lá na entrega de documentos dentro da disciplina, que eu vou explicar também como que é, certo? Tudo bem? Alguma dúvida sobre o credenciamento, preenchimento do credenciamento? Alguém tem alguma dúvida? Caso o aluno for fazer um estágio numa escola particular, é necessário que, junto com o credenciamento, no mesmo arquivo, você entregue um print da tela da Secretaria da Educação, tá? Que prova que aquela escola está regular junto à Secretaria da Educação. A disciplina pede isso. Somente se for escola particular. Se for escola pública, não precisa, tá? Então, vai fazer o credenciamento. Ah, vou estagiar numa escola privada, né? Uma escola particular. Você vai fazer o credenciamento, vai entrar lá no site da Secretaria da Educação, tirar um print, aí você vai escanear o seu credenciamento em PDF e esse print você vai também transformar em PDF, juntar os dois arquivos e entregar lá na sua disciplina. Ah, tô com dúvida, não sei juntar arquivo. Tem um tutorial bem bacana que a gente pode mandar para vocês, ou se vocês tiverem dúvidas, vocês podem vir até o polo com esses documentos, a gente ajuda vocês a incluir tudo no arquivo e subir lá na disciplina do Blackboard com vocês, certo? Tudo bem, pessoal? De credenciamento, vocês têm alguma dúvida? Posso continuar? Me dê um ok aí no chat, tudo certo? Tá bom. Vamos indo então. A declaração de docência, lembrando que é somente para alunos que estão dando aula no ensino regular. O que que tem nessa declaração? O que você vai achar lá na disciplina, em documentos, é um modelo. Você vai pegar esse modelo, mandar lá na sua escola, onde você dá aula, e a escola vai preencher com papel timbrado, vai preencher todas essas informações, carimbar, assinar e carimbar com o gestor,
tá? Então, é só para os alunos que são já docentes, tem esse benefício dos 50%. Junto com a declaração de docência, você tem que também escanear o seu holerite, que vai provar ali que você realmente é professor da escola, tá? Por que que a faculdade pede o holerite? Porque tinha muita gente forjando essa declaração só para fazer menos estágio e nem era professor. Então, a faculdade também pede o holerite. Você vai pegar esse documento da declaração de docência com o seu holerite em PDF, tudo no mesmo arquivo, e subir lá na sua disciplina do Blackboard para ter o benefício de 50% da docência, da carga horária da docência, certo? Mas essa docência, pessoal, é somente para os alunos que já são professores, tá? Para os alunos que não são professores, estão na primeira graduação, enfim, não tem esse benefício, tá bom? A entrega também da declaração de docência até o dia 13 de novembro. Vamos falar agora do relatório de estágio. Ele está lá em orientações gerais, vai ter um roteiro, esse roteiro está em PDF, então não é possível você digitar em cima dele. Ele justamente é um roteiro, ele fala o que vai ter que ter o seu relatório, o prazo de entrega é no dia 29 de novembro, e o que tem lá no seu relatório. Então vai ter os seus dados, nome, RGM, a disciplina do semestre que você está cursando, 200 horas, 100 horas, a hora que for, né? Caracterização da escola, onde você realizou o estágio, você vai fazer uma introdução falando sobre as suas reflexões, o que você observou no seu estágio. Nesse item, você pode ter um embasamento teórico, por exemplo, citar alguns autores, o perfil profissional do professor que te acompanhou, a prática pedagógica exercida por esse profissional durante seu estágio. Aí vai ter alguns focos de observação que você vai ter que escolher um dos focos para você fazer uma análise, discorrer sobre ele, tá? E depois as considerações finais e referências de acordo com as normas da ABNT, tá? Lembrando que o estágio, pessoal, o relatório de estágio, ele é um documento acadêmico, então ele é um relatório. Se você for falar da sua experiência na escola e for citar algum autor, você tem que colocar referência bibliográfica lá. Como ele é um documento acadêmico, ele também tem parâmetros ali de formatação, número de letras, parágrafo, isso tudo tem que constar no seu relatório também. Nesse roteiro para elaboração do relatório tem todas essas orientações, tá bom? Então é só acessar o roteiro que vai ter lá certinho tudo isso que vocês vão ter que colocar lá, tá bom? A Luciana tá ouvindo. Ufa, que bom, Luciana. Se você ficar com alguma dúvida, eu volto depois, tá? Mas vamos seguir aqui. A planilha, pessoal. A planilha de estágio é onde você vai evidenciar o dia que você for na escola, o horário que você ficou lá, o que você fez, que série que você acompanhou, tá? E aí ela vai computando essas horas. A planilha é um arquivo de Excel, você baixa direto da sua disciplina lá em documentos. Ela é travada, então você não consegue alterar a célula, cancelar, excluir, não consegue, você só consegue digitar nos campos ali que estão abertos, tá bom? Após preencher todas as linhas que você fez o estágio, as linhas que você não utilizou, você tem que passar uma caneta e escanear todas as folhas, porque na última folha existe um carimbo ali da escola que precisa ter também, na última folha da planilha, tá? Deixa eu ver aqui. Ah, Anne. Então, na planilha vocês vão entrar lá, documentos, vai baixar a planilha, tá? Que é importante destacar. Ah, preenchi minha planilha, né? Lancei as horas, a escola assinou, mas se a planilha não estiver correta com as horas, ela não vai ser considerada, tá, pessoal? Então, a carga horária, vocês têm que prestar atenção em cumprir exatamente a carga horária que está pedindo lá na sua disciplina. Mesmo que a sua planilha esteja assinada lá pelo diretor, se tiver com uma carga horária inferior, não vai ser aceita pelo seu tutor, certo? Quando eu baixar essa planilha, o que vai ter lá nela? Então, eu vou ter dados do aluno, do curso, da escola, RGM, nome da escola, endereço, cidade. Aqui vai ter um carimbo da escola, vai ter também aqui carimbo e assinatura do diretor ou coordenador pedagógico e a assinatura do professor da escola que te acompanhou no estágio, tá? Aqui você vai colocar a data de início e término das atividades, as etapas, o nome do professor, a série ali que você realizou o acompanhamento do estágio, tá? Conforme você for preenchendo, essas horas vão
somando automaticamente na sua planilha, tá? Então é bem simples, tá? É só baixar esse documento. Conforme você for fazendo os dias e horas de estágio, você vai colocando aí nessa planilha, tá? Vai fazendo isso diariamente, tá, pessoal? Porque às vezes o aluno faz estágio a semana inteira, não lembra o dia, não lembra a hora que foi para a escola, aí vai preencher, acaba não lembrando. Então, se você não for preencher essa planilha diariamente, anote numa agenda, num caderno, para depois você passar as informações para a planilha, certo? Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida sobre a planilha? O prazo de entrega da planilha é no dia 4 de dezembro, certo? Então tem um tempinho aí, dá para vocês fazerem. Então, aquilo que eu falei de vocês calcularem as horas que vocês precisam fazer, vocês precisam finalizar essas horas até no máximo no dia 4 de dezembro, tá? Porque você tem que finalizar as horas, imprimir essa planilha preenchida, levar na escola, coletar assinatura, carimbo, e tal, escanear e mandar no seu Blackboard até o dia 4. O que a gente orienta como polo? Não deixe para o último dia, porque no último dia pode acontecer emergências, pode, sei lá, acontecer alguma emergência com você, com alguém da sua família, e aí você tá com a planilha pronta e não entregou, vai perder prazo de estágio. Então lembre sempre de entregar um pouquinho antes, para vocês ficarem livres e vai acompanhando a correção do tutor pela plataforma, tá? A Luciana perguntou: quando pode começar os estágios? Luciana, se o seu estágio já estiver aberto nesse semestre, você já pode começar, tá? Não sei qual semestre você tá, qual curso você é, mas se você tiver em situação de estágio, tiver com a disciplina de estágio aberta, você já pode começar, tá bom? A Silvana mandou aqui: trabalho como autônoma, posso fazer estágio até 6 horas uma vez por semana? Silvana, você pode. Lembra que você pode fazer até 30 horas por semana. Você só precisa fazer a conta, se você fizer 6 horas por semana, se vai dar o tempo para você terminar todas as suas horas de estágio, tá? A Luciana perguntou: em outubro faço 1 ano, letras português, meu curso. Luciana, em qual semestre do curso você está? Porque, se eu não me engano, o curso de letras, o estágio é a partir do quinto semestre, tá? Então, não sei se tem disciplina de estágio aberta para você, tá bom? Você pode conferir lá na sua área do aluno, vida acadêmica, minhas notas, olhar lá se tem uma disciplina de estágio aberta. Ah, quero saber qual semestre eu vou cursar. Você vai entrar lá na sua área do aluno, vida acadêmica, histórico, e verificar em qual semestre vai abrir o seu estágio. Tá, o meu é segunda graduação. Mas veja lá no seu histórico, Luciana, pode ser que já esteja aberto, sim, para você, ou pode ser que abra no próximo semestre, tá bom? Precisa ver lá certinho. Deixa eu ver. Belezinha. Aí, Silvana, sobre a sua dúvida de 6 horas uma vez por semana, você pode, mas lembra de fazer a conta se até os prazos dos documentos você vai ter finalizado essas horas de estágio, tá bom? Belezinha, pessoal de planilha? Alguém tem alguma dúvida? Deixa eu ver aqui, mais uma pessoa perguntou. Silvana, obrigada. Então, tá bom. Então, eu vou passar, hein? Como faz para eu entregar esses documentos? Então, lembra que eu falei que vocês vão fazer o credenciamento, caso for docente, a declaração de docência, a planilha de registro de horas que eu acabei de falar e o relatório. Aonde eu vou entregar isso? Lá na sua disciplina de estágio vai ter um menu que chama entrega de documentos. E aí vai ter um item para cada entrega. Então, no credenciamento, você vai entregar o credenciamento, tá? Então, cada item, cada documento tem um item de entrega. Se você entregar errado, vai ser indeferido, tá? Ah, entreguei minha planilha lá no item credenciamento. O tutor não vai considerar, tá? Você tem que entregar também no item correto, tá bom? Todos esses itens já estão abertos, vocês podem fazer, caso já tiver esses documentos, vocês já podem incluir na disciplina. É só ter o documento preenchido, assinado, carimbado certinho e incluir lá na sua disciplina, escaneado, tá? Ok? Alguma dúvida? A hora que você clicar ali para entregar um documento, vai abrir mais ou menos essa tela.
né? Você vai clicar ali pesquisar no meu computador, porque esse documento tem que estar escaneado, certo? Você vai subir esse documento aí, anexar no seu Blackboard e depois clicar em enviar para o tutor poder avaliar o seu documento, certo? Qual que são os meus prazos, então? Então, vamos lá. Até o dia 13 de novembro, vocês têm que entregar credenciamento e para os alunos que são docentes, a declaração de docência. Até o dia 29 de novembro, o relatório de estágio, tá? E até o dia 4 de dezembro, a planilha de horas. Todos esses documentos, esses prazos são os prazos finais, tá? Não deixem para a última hora, pessoal. Tá com o credenciamento na mão, já preenchido, assinado, já entrega. E aguarde a correção, tá? Porque o tutor geralmente demora uns 10 dias para fazer essa correção. E às vezes ele pode indeferir o seu documento, porque às vezes falta uma assinatura, ou um carimbo, ou está preenchido errado. Então, acompanhem também essa questão da correção dos tutores. Porque às vezes o aluno entrega e esquece, a hora que vai ver lá, passou o prazo, está indeferido, não é possível entregar novamente. Porque se estiver dentro do prazo e o tutor indeferir o seu documento, você pode fazer ele de novo, corrigir e enviar de novo, tá? Mas se já tiver passado o prazo, não é possível, tá bom? A Jéssica perguntou: estou no segundo semestre de letras português e espanhol. Essa web está sendo ótima para tirar muitas dúvidas que eu tinha. Legal, Jéssica. Fico feliz em poder ajudar. Belezinha, pessoal? Então não deixem para a última hora, entreguem os documentos um pouquinho antes, acompanhem a correção do tutor lá pelo item resultados. Se o seu documento for indeferido, vai ter um motivo e você, se tiver dentro do prazo, você ainda consegue corrigir e entregar novamente, tá? Então, por isso que é importante vocês também acompanharem a correção desses documentos, tá bom? Porque não é só entregar, o tutor vai corrigir, vai ver se está preenchido certinho, vai ver se estão as horas lá na planilha certinho, vai ver se tem assinatura, o carimbo, tá bom? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar no Fale com o seu tutor ou pelos avisos. Os tutores fazem webconferências, deixam tudo gravadinho lá na disciplina. Hoje mesmo eu fiquei com uma dúvida no preenchimento de uma planilha. Tinha lá uma web só sobre a planilha que a tutora fez. Então, estão todas as informações lá, tá, pessoal? É importante que vocês, caso tiverem dúvidas, acessem esses documentos, que lá as informações também estão todas lá, tá bom? Para finalizar agora, a gente vai falar da disciplina de prática de ensino, que ela abre junto com o estágio, tá? Então, sempre quando o aluno tem um estágio para cursar, ele também vai ter uma disciplina de prática de ensino. O que é essa disciplina? Nessa disciplina existem unidades de estudo e o aluno precisa ler essas unidades e fazer uma atividade reflexiva de um tema específico que está pedindo lá nessa unidade. Essa atividade reflexiva, ela vai fazer um paralelo entre o que está escrito na unidade, um conteúdo, e o que o aluno está vendo na escola, na prática da escola. Por isso que ela chama prática de ensino. Você vai juntar essas duas informações. O que eu li aqui no conteúdo é o que eu estou vendo aqui na escola, e você vai fazer essa reflexão, tá? Algumas disciplinas possuem 2 atividades para entregar, outras possuem 4 atividades para entregar. Precisa ver lá na sua disciplina quantas atividades reflexivas vocês precisam entregar. Essa atividade é bem tranquila, o tutor pede no mínimo uma página, então se você fizer uma página dessa atividade reflexiva, tá valendo também, tá? Como eu falei, ela abre junto com o estágio, mas elas não são dependentes, elas são disciplinas independentes. Você pode, por exemplo, ser aprovada no estágio e reprovada na prática de ensino, porque você não entregou as coisas. Então, para ser aprovada nas duas, é necessário entregar todos esses documentos aí, tanto de estágio quanto as atividades reflexivas dentro da disciplina, tá? Dentro lá da disciplina, nos avisos também terão todas as orientações para vocês, se são 2, se são 4 atividades, o prazo, o que que vai acontecer, até quando, tá? Geralmente os tutores eles colocam aí perguntas frequentes, também calendário da disciplina, onde estão esses prazos. Tem o conteúdo, o material de estudos dentro das unidades de estudo da disciplina, né, que vão estar ali as PDF, videoaulas, tá? As atividades avaliativas, as minhas notas, né, que são as atividades que você precisa entregar, certo? E as interações aí, falei com o tutor, webs, conferências que o tutor faz para explicar também, tá? Então, essa atividade reflexiva, ela é o quê, pessoal? Ela é um texto. Então, você vai entrar lá no item atividades avaliativas,
você vai ter quais que são os critérios de avaliação. Então, veja, eu vou fazer um texto no Word, né? Porque eu tenho que escrever a minha reflexão do que eu vi no material teórico e do que eu estou vendo na prática do estágio mesmo dentro da escola. Lembre-se que esse é um documento acadêmico, então ele vai ter que ter normas da BNT, formatação, gramática, estruturação de parágrafo. Se você for citar algum autor, você tem que colocar as referências bibliográficas, certo? Então, ele é um texto no Word, e aí você vai transformar ele em PDF para você poder entregar lá na disciplina, certo? A entrega é igual às entregas de documentos do estágio. Você vai clicar lá na P da unidade 1, por exemplo, vai escolher o arquivo, anexar esse arquivo lá e depois enviar para o tutor poder corrigir, tá? Quanto tempo de correção, pessoal? Em até 10 dias vai ter a correção lá para você. Lembre-se também de não deixar para a última hora, porque caso for indeferido, o tutor vai te orientar o que precisa corrigir, você pode corrigir e enviar novamente, tá? Toda essa questão de documentação, quanto das atividades reflexivas, você vai entrar lá no item resultados para verificar se aquele documento foi aceito ou não. Ele não tem nota, tá? O documento, quando ele é aceito, ele fica como deferido, e quando ele não é aceito, ele fica como indeferido. Caso ele for indeferido, vai ter um balãozinho que o aluno clica e vai ter um motivo. Geralmente, ou está fora da formatação, ou falta algumas assinaturas, no caso do estágio, tá? Pode ter acontecido alguma coisa, o tutor vai te orientar como você pode fazer essa correção, certo? Existem prazos para entregar. Acabei não colocando aqui no slide, pessoal, mas se eu não me engano, também é em dezembro, 4/12, tá? O último prazo, o prazo final, certo? Lembrando aí para vocês não deixarem para o último dia, tá? Vocês podem, então, em caso de dúvidas da disciplina de prática de ensino, consultarem os avisos da disciplina, o Fale com o seu tutor e também as webs conferências ali que os tutores fazem quase semanalmente. Caso você não puder participar, ele vai disponibilizar ali a gravação para você assistir depois, certo? Vou finalizar aqui com os contatos dos polos, tá? Então, a gente tem aí o Polo Piracicaba Alto e o Polo Ribeirão Preto. Então, caso vocês tiverem dúvidas, os alunos de Piracicaba podem entrar em contato conosco e os alunos de Ribeirão Preto podem entrar em contato lá com a Noélia ou com a Brenda, tá? Pelos telefones e pelo e-mail, ok? Bom, pessoal, acho que é isso de informação. Falei bastante. Eu vou dar um stop share aqui. Tem bastante gente na aula hoje. E agora eu separo esses 20 minutinhos finais, caso vocês quiserem abrir o áudio, fazer perguntas, ou quiser colocar pergunta pelo chat, eu respondo. Então, vocês têm alguma dúvida aí, pessoal, de documentação de estágio, da disciplina de prática de ensino? Aproveite agora, que eu estou aqui, eu posso ajudar vocês. Oi, boa Oi, noite. Raul, tudo bem? Tudo bem? Primeiro, obrigado pela apresentação. Acho que realmente que nem esqueci quem falou, mas foi muito útil realmente para ter uma ideia. Para mim, pelo menos, é a parte que mais bate aquele nervoso, né, da licenciatura, porque é a parte mais parece a mais importante, né? A minha dúvida principal, eu acabei de checar, realmente não está aberto para mim. Acho que vai ser só semestre que vem. Mas é o seguinte, eu já trabalho numa escola particular como professor. Isso conta para o estágio ou tem que ser uma atividade à parte? Eu entendi que teria que ser à parte. Não sei se eu entendi correto. Você já é professor, então, você dá aula na escola, é isso? Isso, O que você vai ter de benefício, Raul, é a dispensa docente. tá, Então, por exemplo, imagina que você tem que cumprir 200 horas de estágio, um exemplo. Aí você, sendo docente da escola, você apresenta a declaração de docência, que tem lá os horários que você dá aula, assinatura, carimbo da escola, você anexa também junto com o seu holerite, e ao invés de 100 horas de 200 horas, você faz 100 horas de estágio. Mas tá. E o você tem que estágio? cumprir. É. E o estágio nessa mesma escola ou em outro lugar daí? Vai depender da área do seu estágio. Por exemplo, se você Tá. imagina que você dá aula no ensino médio, mas Uhum, você vai precisar fazer o estágio no ensino fundamental e lá na sua escola não tem fundamental, aí você vai ter que procurar uma tá, outra escola. Se na sua entendi. escola tiver o nível de estágio que está pedindo lá para você, você pode fazer na mesma escola. Ah, perfeito. E daí o estágio seria assim, eu acompanhar outro professor, não seria eu assumir a aula, né?
É, normalmente. acompanhar. Você dá aula de quê, Raul? Só para eu entender. De inglês. Ah, entendi. Você está Eu fazendo tenho inglês. letras o espanhol? Não, estou fazendo inglês e português. É que, na verdade, eu tenho um inglês já que eu aprendi por fora e comecei a trabalhar, e daí eu queria Ah, regularizar entendi. justamente para poder ter a licenciatura. É, então, por isso que eu estou vendo isso. Daí eu não sabia se ia dar certo, se eu tinha que fazer em outra escola, enfim. Mas essa escola que Daí... você dá aula é uma escola de ensino regular, é ensino médio, fundamental? É, tem os dois, Fundamental 2 Ah, e tá. regular, e eu dou nos dois também. Entendi. Não, então você vai ter o direito sim, porque se fosse, por exemplo, escola de inglês, escola de idiomas, aí não teria essa Uhum. dispensa, você teria que fazer a carga horária completa. Mas se você Tá. já dá aula numa escola regular, né, fundamental ou médio, vai valer essa dispensa docente para você. Aí você vai ter esse Ah, benefício de fazer metade da carga horária. e daí o estágio eu só acompanho, eu vejo na escola se eu consigo acompanhar alguém Isso, porque vai ter que ter para um fazer. professor, né? De alguma forma vai ter um professor lá para te acompanhar, porque além do inglês, você também Tá. vai ter que fazer o português, né? O estágio referente ao português. Ah, é verdade. É, não só o Tá. inglês, né? O inglês você vai ter que acompanhar uma outra pessoa, mas aí o Uhum. português vai ter um professor também que vai ter que te acompanhar. Ah, tá. Perfeito. É, maravilha. Muito obrigado, então. De nada. Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat. A Luciana perguntou: pode ser estadual, municipal, escola particular? Pode, Luciana, pode ser escola pública ou escola particular. Se for escola particular, além do credenciamento, você tem que entregar um print da Secretaria da Educação do referente à autorização de funcionamento da escola. Eu vou colocar aqui de novo no slide para você ver. Deixa eu voltar aqui, peraí. Planilha. Aqui. Luciana, para você que perguntou, ó, quando você for, caso você for fazer uma escola em escola particular, além do credenciamento, você tem que entrar lá no site da Secretaria da Educação e tirar um print da autorização de funcionamento. Aí você vai pegar o seu credenciamento em PDF, e esse print vai transformar em PDF, juntar os dois num arquivo único e incluir lá na sua disciplina, tá? Se for escola pública, não é necessário fazer esse print, somente se for escola particular, tá bom? Deixa eu ver. Oi, André, sou professor, mas estou na coordenação. Também consigo essa declaração de docência? André, só se você estiver em sala de aula, se você for professor, se você estiver lecionando. Porque, ó, eu vou colocar um print aqui. Eu não sei exatamente o que você faz na coordenação, se é um atendimento, se é uma coordenação pedagógica. Mas quando você for fazer, ter esse Oi. benefício da declaração docente, quer ver? Eu vou por, cadê? Acho que está para frente. Fala, André, você abriu aí o áudio? Acho que alguém abriu o áudio. Ó, para o André que perguntou, André, quando você for fazer a sua declaração docente, esse é o modelo aqui, ó, que está no cantinho da tela. A escola vai ter que fazer essa declaração para você, ticando em qual nível de ensino você está dando aula, se é no infantil, no fundamental, anos finais ou iniciais, ou ensino médio. Então, você vê que parte de coordenação ou secretaria não entra aqui, então você não teria essa dispensa docente, tá bom? Você teria que fazer a carga horária completa aí do seu estágio, tá? Não sei veja se eu respondi. Se eu não tiver respondido, você pode abrir o áudio e perguntar para mim, tá? Ana Maria perguntou: vai ficar gravada essa live? Vai, Ana Maria. A gente vai subir lá para o nosso canal do YouTube e eu compartilho o link da aula gravada aí para vocês, tá bom? A Silvana perguntou: estou no segundo semestre de pedagogia. Penso no futuro fazer estágio na Escola de Ensino Fundamental 1. É obrigatório fazer no infantil também? Silvana, é. Porque o estágio da pedagogia, você vai ter três estágios. Eu vou estar voltando aqui no slide para você ver. O estágio da pedagogia, você vai ter o ensino infantil, que é obrigatório, e creche maternal de 0 a 5 anos, nos anos iniciais do fundamental primeiro ao quinto e na gestão escolar, que é relacionada à parte de administração escolar.
Então, não é possível fazer só no Fundamental 1, você vai ter que fazer nesses 3 níveis de estágio, justamente porque depois de formada, o pedagogo ele pode atuar nesses 3 níveis. Então, por isso que os estágios em cada nível específico ele é obrigatório, tá? A Ana Maria entrou depois. Ana Maria vai ficar gravado, viu? Fique tranquila aí. Te respondi, Silvana? Caso tiver alguma dúvida, você avisa aqui. Mais alguma dúvida, pessoal, que eu possa ajudá-los? Teve bastante dúvidas hoje, hein? Assim que é bom. O André, Eu dou aula tenho. em escola particular no ensino médio. Tem uma quantidade de carga horária para conseguir esse benefício? André, se você dá aula no ensino médio, você vai ter o benefício. Independente se você dá uma aula na semana ou 20 aulas na semana. Você tem o benefício sendo professor em escola regular, tá? Então você vai ter esse benefício sim. O que não pode é quando é escola de idiomas, curso livre, quando é professor universitário ou trabalha na parte de monitor, né, de alunos, aí não. Mas se você já dá aula no ensino médio, você tem esse benefício sim, tá bom? Eu queria fazer mais uma pergunta, Vale. mas para acalmar meus nervos realmente. Se eu for procurar outro estágio em outra escola, escola pública, por exemplo, o melhor jeito é abordar a escola diretamente? Eu dou uma passada lá, explico a situação, ou vou na Secretaria de Educação? Qual que é o... Eu aconselho você ir direto na escola. Aí Tá. vai ter os documentos que você já pode levar impresso com você, porque às vezes você vai se apresentar, a pessoa vai falar: você tem Uhum. algum documento aí que fale do estágio? Então, que documentos são esses? Seria o credenciamento e a carta de apresentação de estágio. Tá. A carta, ela não fica na disciplina, ela fica disponível na área do aluno, emissão de documentos. Então, você pode fazer Uhum. uma pastinha, imprimir bonitinho esses 2 documentos e procurar direto a escola, se apresentar, olha, eu gostaria de falar com o coordenador pedagógico ou com a direção, porque eu estou em situação de estágio, meu estágio é obrigatório. Aí, geralmente, as escolas te recebem, conversam com você, enfim. Se não for possível você fazer o estágio nessa escola, por N motivos, às vezes já tem muitos estagiários lá, enfim, pode acontecer, a escola vai negar, enfim, você pode procurar outra escola. Não necessariamente você precisa ir na Secretaria de Educação. Tá. Eu aconselharia ir diretamente na escola mesmo. Não, perfeito. E eu não tenho como adiantar, né? Eu não posso, por exemplo, não está aberto, eu não posso começar agora o estágio e falar, fiz mês passado tantas horas. Tem que ser quando Não, tiver aberta não. a disciplina. Quando estiver aberta a disciplina, porque você Tá. não consegue lançar na planilha hora retroativa. Então, por exemplo, se você tiver agora, vou lançar lá o mês de maio, a planilha trava, você não consegue nem Tá. lançar, porque Uhum. a exigência é você fazer realmente no semestre em que a disciplina está aberta ali para você, Não, perfeito. tá bom? Não, muito obrigado de Beleza. novo. Imagina. A Silvana, todos os documentos, credenciamento, relatórios enviados terão que ser da escola, creche? Silvana, vai depender de qual estágio você vai fazer. Se for fazer na escola do ensino infantil, se estiver aberto o estágio infantil para você, você tem que fazer lá pela escola, credenciamento, planilha. O relatório não tem nada a ver com a escola, é um relatório que você vai fazer, não tem nem assinatura da escola nem nada. Os únicos documentos que possuem assinatura e carimbo da escola são a planilha e o credenciamento. Se você for fazer na creche, tem que ser da creche. Se você for nos anos iniciais, tem que ser na escola que você vai fazer, tá? Está aberto algum estágio para você, Silvana, de algum nível específico ou não? Só para eu poder entender a sua dúvida. Ainda não. Tá, então quando abrir para você, eu não sei qual desses que vai abrir primeiro para você, se vai ser o infantil, os anos iniciais ou gestão. Quando abrir para você, você vai ter que procurar uma escola daquele nível de ensino que está aberto ali o estágio para você também, igual o que eu falei para o Raul, imprime os documentos, leva na escola, se apresenta para iniciar, para pedir o estágio e poder iniciar, tá bom? Belezinha, deu para entender, ok. Belezinha, pessoal, mais alguma dúvida? Podemos encerrar? Se eu puder ajudar em mais alguma dúvida. Esclareci todas as dúvidas.
Bom, acredito que já foram todas as dúvidas. Pessoal, agradeço a presença de todos vocês na nossa aula. Foi muito proveitosa. Acredito que para vocês também. Essa aula vai ficar gravada. A gente vai enviar o link para vocês amanhã ou até quinta-feira a gente envia para vocês, para todos os alunos que não puderam participar também, tá? Quero agradecer a presença da Anne, que me auxiliou aí no chat, e também da Noélia, que é responsável lá por Ribeirão, que também está na aula hoje. Então, agradeço, bons estudos, bom estágio para vocês, aproveitem essa oportunidade de vocês poderem vivenciar o profissional, né, a parte profissional do curso de vocês, e aí a gente vai se falando, qualquer dúvida o Polo fica à disposição, nos procurem, quiser vir no Polo, a gente ajuda com a documentação e a gente fica aí à disposição de vocês, tá bom? Muito obrigada e até mais, pessoal. Tchau, tchau.